Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Nossa luta não é contra as pessoas. Isto que a gente precisa entender, é contra uma forma de pensar, contra uma maneira de agir dominada no mundo por Satanás, sua potestade, e isso que a gente precisa entender. Que nossa luta não se trata de lutar contra pessoas, mas há uma maneira de pensar e uma maneira de viver. E a gente lê sobre isso lá em Efésios 6, do versículo 11 ao 18. Diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. O que a gente precisa entender é que existem alguns aspectos da nossa vida que é básico. A palavra de Deus, que fala do conhecimento, da vontade, do querer de Deus, e nós precisamos conhecer. Pois sem a palavra nós não podemos manejar bem as situações. A fé que fundamenta a nossa vida e que nos ajuda no processo de apagarmos todos os dardos inflamados do inimigo, ou seja, como nós fazemos isso? A base da fé é a palavra proferida por Cristo. Qual a origem desta palavra? A palavra de Deus, ou seja, conhecermos as promessas, conhecermos o que ele fala, e precisamos nos vestir da justiça, ou seja, da couraça que nos protege, vestindo desta couraça. Justiça é vivermos segundo o nosso Deus, segundo os valores eternos, segundo as virtudes de Deus. Não podemos rejeitar. E isto é que nos mantém firmes e inabaláveis, pois andando assim é que nós fazemos. Anunciar o Evangelho é algo que é permanente em nossas vidas. Então eu preciso do conhecimento da palavra, eu preciso da fé que tem fundamento na palavra de Deus, e ela que alimenta, ela que me sustenta, pois eu aprendo a confiar, a crer em Deus e nas suas promessas, mas eu preciso saber. O outro fundamento é que, conhecendo a palavra, compreendemos quem somos, compreendemos a nossa origem, compreendemos que somos de Deus, temos a natureza de Deus e que precisamos viver segundo essa natureza, revelando as virtudes de Deus, ou seja, andando em justiça neste mundo, praticando a vontade de Deus, ofertando nossas vidas para que as pessoas possam conhecer o Pai. Só assim nós nos protegemos de toda uma forma de pensar, de uma maneira de agir deste mundo. Pois a questão não é o que eles fazem, mas o que nós fazemos, ou seja, as nossas atitudes, as nossas ações, frente à maneira de viver das pessoas no mundo que não conhecem a Deus. Nós temos que ser luz neste mundo, sal nessa terra, pois só assim nós nos guardamos de todo o mal que há em nós e não revelamos o mesmo mal. Mas precisamos revelar a graça, a misericórdia, o amor de Deus neste mundo. Como fazemos isso? Somente quando nos vestimos dessa armadura de Deus que nos é concedida para que a gente viva a plena vontade de Deus neste mundo.
Precisamos, sem chama de dúvida, anunciar o Evangelho como fazemos, sendo luz e sendo sal nessa terra, proclamando verdades eternas e vivendo segundo essas verdades, andando em amor, praticando a justiça, sendo pessoas que revelam equidade diante das situações. A gente precisa crescer, amadurecer e entender que não se trata de lutar contra as pessoas, mas sim contra uma maneira de pensar que domina o mundo, pela cegueira, pela incapacidade de poder ver toda a vontade e todo o querer de Deus. Mas nós, se não amadurecermos, se não crescermos, se não compreendermos e se não conhecermos a vontade de Deus, nós não amadureceremos e não revelaremos o reino de Deus neste mundo. Que a gente cresça, amadureça e compreenda todo o querer de Deus sendo instrumento, mas nos protegendo no sentido de vivermos a plena vontade de Deus para não deixar que o mal da natureza humana que está em nós se revele, pois fomos crucificados com Cristo para vivermos como Ele, um novo ser, um ser espiritual que recebemos a natureza de Deus para libertarmos, para rejeitarmos as paixões deste mundo e proclamarmos o reino de Deus na terra. Que a gente entenda, compreenda e viva essa plena vontade, expressando o reino, lutando contra essa forma de pensar que tem origem em todo o principado e potestade, segundo o pensamento do diabo. Que a gente possa entender, compreender e buscar o entendimento e a compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.